Para quem trabalha com vendas no atacado ou numa distribuidora, o problema quase nunca é faltar produto, né? O verdadeiro gargalo, aquele que muitas vezes a gente nem vê, está no jeito que esse mix de produtos chega na mão do cliente. Existe um custo oculto aí que acaba travando as vendas. E é exatamente sobre ele que a gente vai falar agora. Ok, vamos começar com uma regra que é fundamental no B2B. É simples, é direta e olha, não perdoa. Aquilo que o cliente não consegue ver, ele simplesmente não compra. Se a apresentação do produto já começa com falha, a venda nem acontece. E aqui que está o pulo do gato. As ferramentas que a gente usa no dia a dia não resolvem isso. Pensa bem, um produto escondido lá no sistema ou perdido numa planilha cheia de abas, para o cliente é como se aquele produto nem existisse. Essas ferramentas são passivas, elas não são vendedoras. E isso leva a gente direto para o coração do problema. Para aquele lugar onde a capacidade comercial se perde de verdade, muitas vezes sem que a operação sequer perceba. A gente sabe qual é a expectativa para um time de vendas, né? É passar o dia negociando, fechando o pedido. Mas, na prática, a realidade de muita gente é bem diferente. O tempo some montando o PDF, conferindo estoque na mão e, pior, tendo que improvisar na hora de apresentar um produto. E aí começam a aparecer os sintomas desse retrabalho todo. PDF que já nasce desatualizado, estoque que não bate com a planilha, preço que tem que ser ajustado manualmente. Um tempo precioso que literalmente escorre pelo ralo. O que deveria ser um processo de venda vira uma eterna organização de material. E aqui, olha, é o ponto principal. Isso não é só uma tarefa chata, um problema operacional. Não. Isso é capacidade de vendas sendo jogada fora. Cada hora gasta com esse retrabalho é 1 hora a menos vendendo. Simples assim. Mas e se desse para transformar esse caos todo em controle? A solução existe, e ela passa por converter esses dados operacionais, que hoje são estáticos, em um verdadeiro motor de vendas. Um motor focado em comando e, principalmente, em velocidade. É exatamente para isso que o catálogo mobile foi pensado. Ele é tipo uma ponte. Pega aquela informação que hoje está presa lá no sistema e transforma em um material de vendas vivo, dinâmico, pronto para gerar negócio. E o impacto disso é imediato. Dá uma olhada nesse caso, de uma distribuidora de autopeças. Uma tarefa essencial, que é atualizar um catálogo, caiu de 6 horas para apenas 20 minutos. Imagina só o que isso significa em agilidade para o time. Ou então esse outro caso aqui de um atacado de cosméticos. A frase deles diz tudo. A equipe simplesmente parou de ficar apagando o incêndio e voltou a ter tempo e foco naquilo que realmente importa, que é vender. Então, na prática, a ferramenta entrega 3 ganhos muito claros. Primeiro, gerar PDFs sempre atualizados em minutos, não em horas. Segundo, criar links de pedidos que são limpos, organizados e fáceis de compartilhar. E o terceiro, talvez o mais importante, é devolver tempo comercial valioso para o time focar no que traz resultado. Beleza, agora vamos ver como é que isso tudo funciona na vida real. Em 3 cenários bem comuns, onde a velocidade pode ser a diferença entre fechar ou perder o negócio. O primeiro cenário é o clássico dos clássicos. A necessidade de ter um catálogo atualizado na mão. Com a ferramenta, qualquer mudança de preço, qualquer alteração no estoque deixa de ser uma crise. O time sai do improviso e passa a operar num modo sempre pronto para vender. Agora, no segundo cenário, o foco muda para a experiência do cliente. Em vez daquela troca de mensagens confusas, fotos soltas, o vendedor manda um único link, tudo organizado. Isso diminui o atrito e deixa o caminho muito mais fácil para o cliente entender a proposta e avançar com o pedido. E o terceiro cenário mostra o impacto da frequência das atualizações. Sem uma estrutura boa, toda mudança de preço ou de estoque gera atraso, gera ruído. Com a ferramenta, o que antes era improviso vira padrão. O que era perda de ritmo vira controle e confiança. A transformação é da água para o vinho. Então, quando a gente junta tudo isso, o resultado final é um só: a retomada total do controle sobre o processo de vendas. Vamos só consolidar o que isso quer dizer na prática. Resumindo, os ganhos se concentram em 3 áreas que fazem toda a diferença. Mais tempo para o time comercial vender de verdade, mais clareza para o cliente final tomar a decisão de compra e, como consequência, muito mais velocidade para fechar negócios. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Hoje, na operação atual, o jeito de apresentar os produtos é um acelerador ou é um freio? Esse processo está consumindo um tempo que poderia e deveria ser usado para vender mais? Se a resposta para essa pergunta gera algum incômodo, o passo seguinte mais inteligente não é sair comprando algo, mas sim ter um diagnóstico claro do problema. Por isso, fica o convite para uma análise gratuita do material de vendas usado hoje na operação. A gente analisa juntos os gargalos e, se fizer sentido, essa conversa pode virar uma demonstração focada na sua realidade. O objetivo é um só: trazer mais velocidade, mais controle e muito menos retrabalho para a operação comercial. Gente, agora um diagnóstico gratuito. Acesse catalogomobile.com.br.